Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verá, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Irmãos, paz do Senhor. Graças a Deus por todas as vitórias que Cristo Jesus tem nos dado. Nos coloquemos sobre os nossos pés. Vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira Epístola Universal do Apóstolo São João. Capítulo 2, verso 3 em diante. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele.
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esses mandamentos antigos é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós levantamos a nossa voz ao céu com muita gratidão. Te agradecemos pelo dia alegre, abençoado que o Senhor nos deste, pelo dia que se passou, a noite que chegou, e estamos agora na tua casa. Tiramos alguns minutos com os nossos joelhos dobrados, orando a Ti, temos cantado hinos de louvor a Deus, temos acabado de ler a Tua palavra. Nós estamos sentindo verdadeiramente a Tua presença e nós te pedimos, permanece conosco, ó Pai, que irá estar usando o Teu Filho, que irá trazer a nós o ensinamento da Tua palavra, que seja uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração. Realiza a Tua vontade conosco neste culto, tudo está entregue nas Tuas mãos. Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de nos reunirmos para aprendermos a palavra de Deus. Hoje, culto da família, culto de ensino da palavra de Deus. Eu fico feliz por ver os irmãos interessados em estar na casa do Senhor. Para nós uma alegria nesta oportunidade de ter muitos obreiros dirigentes aqui, e eu creio que alguns ainda chegarão, porque alguns estão trabalhando, né? Muitos irmãos, e alguns preferem passar em casa ainda para vir à igreja, outros já vêm direto do trabalho para a igreja. Mas o certo, o bom é que todos que têm desejo de estar na casa de Deus vêm, né, com muita alegria, e isso é muito bom. Nós estamos aqui vendo o pastor Josué Medeiros, que há alguns dias não ministra aqui, e nós vamos ouvi-lo hoje. Chegou agora há pouco de Goiânia, esses dias ele estava aí, nesse país aí, pregando a palavra de Deus, e telefonou, dizendo que estaria aqui hoje. Nós vamos ouvi-lo, e depois, irmãos, não esqueçam, o irmão Joás vai louvar a Deus, mas no final, hoje é o último dia dele aqui, né? Gravou o CD, já está pronto, e no final ele vai estar louvando a Deus com o hino. Vamos ouvir o pastor Josué. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Confesso a vocês que eu já estou um pouco apertado. Fico sentindo a saudade dos meus irmãos, da minha igreja.
E a gente vinha na estrada hoje e a minha mulher me falando assim, você está congregando meio longe. Não chega mais não. Eu digo, não, vai chegar. Chegamos, graças a Deus. Mas não é fácil. A gente está aí num corre-corre muito grande. Estivemos nesses últimos dias no estado do Pará, atendendo um trabalho ali. Também em João Pessoa, na Paraíba. Em Natal, no Rio Grande do Norte. Em Teresina, no Piauí. Andando um pouquinho nesse Brasil, ganhando alma para Jesus, trabalhando para Ele, porque vale a pena. Como eu sempre costumo dizer, Ele é bom patrão. Não tem patrão melhor do que Jesus, não é verdade? E nesta ocasião, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Eu estava também vindo terça-feira passada, que eu já havia chegado, mas meu carro deu um problemazinho no freio, eu fiquei sem condição de vir, fiquei até um pouco triste, porque eu gosto desse culto de terça-feira, gosto de estar aqui. Se eu pudesse, toda terça estaria aqui. E quando me falha alguma coisa fora da nossa vontade, para não vir aqui, a gente fica assim meio... Mas graças a Deus, hoje o coração está alegre que eu pude chegar e estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, não é? Eu queria convidar a igreja do Senhor para a leitura de um texto sagrado. São Marcos, capítulo de número 16. São Marcos, capítulo de número 16. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Versículos de números 15, 16, 17 e 18. Estamos falando da missão da igreja. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavras do Senhor Jesus Cristo. A sublime missão e tarefa da igreja. Razão da fundação e existência da igreja na terra, até que Cristo resolva arrebatar a sua noiva santa. Ou seja, se a igreja na terra fugir desta missão, ela não tem razão de existência. Ela não tem razão de continuidade, pois a igreja está aqui para isso. Não é verdade? E quando a gente diz a igreja, eu quero que os irmãos lembrem-se que a igreja não é um pregador. A igreja não é um pastor. A igreja não é um obreiro. A igreja é composta de salvos. Deixa eu perguntar quem é salvo aqui, diga graças a Deus. Pronto. Então, se você pode, bata no peito assim e diga: eu sou a igreja. Só para quem tem convicção mesmo, né? Tem gente que não, parece que não tem essa certeza toda, não. Eu vou dar uma segunda chance. Quem tem essa convicção mesmo, bata no peito assim e diga: eu sou a igreja. Pronto. Então esse negócio aqui é para você. Um dia, lá em Maceió, eu recebi uma oportunidade como esta, muito honrosa pelo meu presidente, na ocasião, para ensinar no culto de terça-feira. E quando eu li esse texto, e quando eu terminei de ler, eu ouvi
que um obreiro assim ao meu lado, aqui atrás, disse assim: isto é mensagem de cruzada. Aí eu ouvi, eu fiquei pensando assim: Jesus, eu respondo ou não respondo? Ele disse: ensine. Aí eu ensinei, né? Porque isso não é mensagem de cruzada, irmão, isso é mensagem de crente, é mensagem para crente. Jesus não mandou os não crentes pregar o evangelho a toda criatura, ele mandou os crentes. Aliás, esse texto aqui foi dito sobre o Monte das Oliveiras, e ele só tinha lá 11 crentes. Ele pregou só para os crentes, irmão, essa mensagem aqui. Então essa aqui é 100% doutrina para crente, tá certo? E a doutrina para os crentes, para a igreja, começa assim: ide por todo o mundo. Ide. Esse ide, irmãos, é algo muito sério quando a gente olha para a Bíblia no seu contexto e tenta aplicar ela à nossa vida. Porque uma coisa é ouvir Jesus dizer ide, outra coisa é eu ir. Não é diferente? Será que a igreja hoje cumpre mesmo o propósito de Cristo? Será que nós estamos mesmo indo? E antes que alguém diga: mas pastor Josué, a igreja não é composta de pregadores. E eu já disse antecipadamente, vou repetir: pregadores não é a igreja. Podem até fazer parte delas, e eu ainda faço uma ressalva: alguns deles podem até fazer parte da igreja, viu? Mas a igreja não é feita só de pregadores. Porém, esta palavra dada à igreja é dever de todo crente. Todo crente salvo tem o dever de falar da salvação. Imagine, meus irmãos, que um crente não saiba dizer assim: Jesus salvou a minha alma. Imagine que um crente não saiba dizer: Jesus é o único capaz de perdoar pecado. Qual é o crente aqui que não sabe dizer isso? Qual é o crente aqui que não tem conhecimento de que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem ao céu? Não é? Qual é o irmão aqui, por mais simples que seja, que não saiba dizer: Jesus cura? Que não saiba dizer assim: Jesus batiza com o Espírito Santo? Qual é o crente novo convertido aqui, o mais simples de todos, que não saiba dizer: Jesus vai voltar e vai nos levar ao céu? E isso é evangelho. O detalhe é que muita gente pensa que pregar, ou evangelho, é algo muito complexo. Até alguns irmãos, às vezes, já chegaram para mim para dizer: pastor José, o senhor não prega assim aquelas mensagens que aqueles pregadorzão prega, entendeu? Aquelas mensagens assim que acha naquelas partes bem difíceis da Bíblia, assim, que emenda as pecinhas assim, aquela coisa bem complexa mesmo assim, que a gente fica assim de queixo caído, né? Chega até a dar glória a Deus e aleluia. Só que é aquela história, parece que cadê o fruto? É uma história muito bonita dos que fizeram. Entretanto, o que aconteceu aqui? Nada. Entendeu? Então, história bonita, irmão, um bom historiador sabe contar, viu? Um bom historiador sabe contar. Pregar evangelho é, primeiro, na unção de Deus, tem que haver virtude do Espírito na palavra. Segundo lugar, evangelho é Bíblia Sagrada e não é mera história. Paulo disse que o evangelho, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, tem que acontecer alguma coisa. Aleluia. Evangelho genuíno, meus amados irmãos, é simples. Evangelho genuíno não é complicado. O evangelho de Jesus é simples. Um dia Paulo, pregando ou ensinando a igreja de Corinto, ele disse o seguinte: quando eu estive convosco aí, quando eu cheguei aí, no meio de vocês, pelas primeiras vezes, assim que vocês não conheciam nada de igreja, nada de Bíblia, nada de evangelho, nada de Jesus, quando eu fui aí ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, né? Eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu não cheguei aí dizendo eu sou o melhor poliglota, o melhor pregador, o maior teólogo, o maior conhecedor de Bíblia e de Deus e de história e de Israel e de tudo. Não, eu cheguei aí em fraqueza, em temor e em grande tremor, e disse mais: e nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Imagine um pregador como Paulo, pregador versátil, pregador poliglota,
pregador PhD em divindade, viu, irmão? Pense, esse aqui ele era mesmo. Pregador que conhecia de filosofia, conhecia de Bíblia, conhecia de profecia, conhecia de história, conhecia de tudo que se falasse a respeito de Deus e de Israel. Aquele pregador sabia de tudo. E em vez dele pegar tudo isso, fazer um pacotão e dizer: olha, gente, eu sei, eu sou, eu dou conta, eu aprendi e eu posso. Não, ele fez o contrário. Ele disse: eu nada me propus saber entre vós, eu propus no coração fazer saber a vocês uma coisa: Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado. Esse era Paulo. E é com esse Jesus Cristo crucificado que ele ganhava cidades inteiras com a sua pregação. Cidades inteiras. Diferente de hoje em dia, que a gente vê certos casos aí de alguém ganhando igrejas inteiras, não é? Cidades inteiras para Cristo, não. Igrejas inteiras para si. Camarada que vai uma vez só num lugar, e quando ele pregou uma mensagem, a igreja é dele, está na mão dele, ele faz o crente pular, brincar, correr, tira o dinheiro do povo todinho, faz o que ele quiser, manda todo mundo plantar bananeira, ele manda no negócio, porque ele consegue convencer todo mundo e dizer: eu sou bom. Isso, irmãos, não é evangelho. Evangelho é um pouco além disso. Evangelho é simples, é Jesus Cristo crucificado. Este sim salva, cura, batiza, voltará, nos levará ao céu. Todo crente salvo sabe dizer isso. Todo crente salvo. Portanto, a missão do ID não é só para mim. A missão do ID não é só para o nosso presidente. A missão do ID não é só para qualquer um obreiro da igreja, mas a missão do ID é para todo salvo em Jesus Cristo. Agora, é interessante saber de uma coisa. A chamada universal, não é a chamada ministerial, mas a chamada universal para a salvação, ela é de toda gente que aceita, de toda gente que acredita. Jesus chamou todos para a salvação, todos. Nem todos aceitam a chamada, nem todos atendem a chamada, mas ele chamou toda a gente para a salvação. Uma vez que você atendeu a chamada, uma vez que você aceitou a salvação, uma vez que você aceitou a convocação, vinde, aí ele disse em segundo lugar: agora ficai. E depois do ficai, aí ele por último disse: ide. Então essa chamada tem 3 fases. Primeiro, o vinde. Se não vier primeiro, não tem como ficar. Primeiro é preciso vir. A gente faz o apelo: quem quer, venha. Aí alguém levanta a mão e vem. Pronto. Primeira fase da chamada está cumprida. Veio, é crente, é salvo. Já pode dizer: Jesus salva. Mas depois do vinde, aí ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele deu um prazo. Ele disse que a fase do ficai tem tempo determinado. A fase do vinde é em qualquer tempo e é em qualquer hora, mas a fase do ficai tem tempo determinado. Ficai até que. O que isso significa? Isso significa que o crente precisa de um preparo, que o crente precisa de uma instrução, que o crente precisa de receber alguma coisa para poder levar a alguém. É evidente que, como esse tempo é muito curto, é muito pequeno, aliás, se vocês olharem direitinho no texto bíblico, na cronologia, nós vamos encontrar que esse ficai aqui só foi 10 dias de seminário só. 10 dias de seminário de oração. Seminário de Pentecostes é seminário de oração. Viu? Ficaram 10 dias no ficai. Após os 10 dias, começou o ide. Então a fase do ficai é curta. Mas tem gente que já tem 10 anos no ficai e não vai. Não, meu filho, 10 anos não. É 10 dias. O nosso pregador exemplo, o nosso pregador modelo, o nosso pregador espelho, a nossa inspiração de pregador, que é Jesus de Nazaré, ele foi batizado nas águas e 40 dias depois já estava no ide. Ele só ficou 40 dias. Jesus
ficou 40 dias. Depois dos 40 dias na tentação, consagração, jejum, oração, tentado pelo inimigo, vencendo e vencendo, depois de 40 dias está na hora de pregar. Levantou-se e foi para Nazaré. Chegou em Nazaré, como ele era novo convertido, tá bom para vocês? Ele era novo convertido, tinha acabado de se batizar, viu? 40 dias de batizado. Quem é que já tem mais de 40 dias de batizado aí? Levante a mão, deixa eu ver. Mais de 40 dias? Pois põe essa mão no ombro do seu vizinho e diga: você está atrasado. Ide. Diga para ele aí: ide, você está atrasado. Jesus, com 40 dias, ele disse: agora é hora de ir. Levantou-se, foi até Nazaré, entrou numa igrejinha lá, e chegou a hora de pregar. Ele disse: eu quero pregar, eu tenho uma palavra para o povo aqui. Na verdade, ele nunca tinha feito um esboço, nunca tinha feito uma mensagem, né? Ele nunca tinha pegado assim um papelzinho, escrito introdução, tópicos, conclusão e etc. Nada disso. Ele não chegou a esse perfil. Ele simplesmente pegou uma mensagem alheia mesmo, já feita, já prontinha. Me dê aqui uma do irmão Isaías aí. Pegou o livro do irmão Isaías, o sermonário do irmão Isaías, viu? Abriu o sermonário do irmão Isaías no esboço de número, no caso nosso aqui, 61, né? 61. E quando ele chegou, abriu ali e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pregou a do irmão Isaías. Pois que me ungiu para. Aí para quê? Para ficar? Não, a fase do ficar eu já passei. Agora é para ir. Me ungiu para evangelizar os pobres, tirar da prisão os presos, pôr em liberdade os cativos, né? Dar vista aos cegos, e etc, 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 e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele disse que é para isso que ele foi ungido. É o nosso pregador modelo, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso espelho. Nós procuramos seguir os seus passos. E ele disse: eu não fui ungido para ficar sentado num banco ouvindo, esperando um dia receber uma carteirinha de evangelista para poder ir pregar. Eu não. E as irmãs então, que não recebem carteirinha? Então essas é proibido de pregar? Não tem carteirinha para a irmã. Que pena, né? Então, aí as irmãs, então eu fui ungida para assistir meu marido pregar e dar glória a Deus, dizer aleluia. Não. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida tem mais propósito, acredite nisso. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida tem objetivo definido. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida tem uma razão de existência, de por que está aí. Ele te ungiu para evangelizar, primeiro lugar. Ele te ungiu para realizar. Ele te ungiu para fazer. Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a capacidade, Ele te deu o poder do Espírito. Eu só quero que você abra os olhos para essa verdade. Perceba que você não é um crente vazio, perceba que você não é um crente sozinho, perceba que você não é um crente qualquer. Você tem na sua vida o Espírito Santo de Deus. Você tem dentro de você a pessoa gloriosa do Espírito Santo, o poder absoluto. Eu sempre costumo usar essa expressão porque é um fato. Você é uma bomba atômica nuclear, espiritualmente falando. Você é a maior ameaça para o inferno. Você não pode imaginar o medo que o cão tem de você. Ele treme na rua quando vai passando você, porque não é você, é o que está dentro de você. Lhe foi dado. Você tem, lhe foi dado, você tem, e Jesus disse: de graça recebeste. Você não pagou nada por isso, você não pagou nenhum centavo pela salvação e pela purificação da sua vida, pelo perdão dos seus pecados e a santidade pelo Calvário. Você não pagou nada por isso, e é por esta razão, porque você é puro, porque você é santo, porque você é perdoado, porque você é justificado, porque você é limpo, é lavado, é redimido pelo sangue de Jesus, é comprado pelo Calvário. É por esta razão que o Espírito Santo achou lugar dentro de você, habita dentro de você, porque Ele é santo, e sendo você santificado, Ele diz: encontrei lugar aqui. Ele habita aí, e Ele não quer ficar parado aí. Ele entrou aí para te usar, meu irmão.
Você entende isso? Ele entrou aí para fazer de você um instrumento. Agora, instrumento de quê? Instrumento para quê? Instrumento de levantar a mão e dizer glória a Deus? Ou até instrumento de ficar calado, porque tem uns que nem glória dá, né? Não sei, tem gente que não sei que tipo de instrumento é. Eu até onde sei, todo instrumento faz barulho, seja qual for o barulho, não é verdade? Seja qual for o barulho, um faz tom-dom-dom, outro faz bim-bim-bim, outro faz tá-tá-tá, mas cada um faz alguma coisa. Agora, um instrumento sem barulho? Que instrumento é esse? Olha para esse teu vizinho aí e fala, você é instrumento, precisa no mínimo fazer barulho, no mínimo fazer barulho, viu? Aleluia, aleluia. Na fase do ficai, é essa fase do receber. Agora, eu não ignoro que alguém tenha uma fase de ficar, é necessário. A fase da instrução, do aprendizado, do receber. Entendeu? É natural, isso é normal. Quem não estuda não aprende, quem não aprende não sabe, quem não sabe não tem o que dizer. Não é verdade? Não pode alguém aceitar Jesus hoje e amanhã sair pregando. Pregar o quê? O máximo que ele vai poder dizer mesmo é, sou salvo em Jesus Cristo. Como foi isso? Não sei explicar, mas fui. Aleluia. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não sei explicar, mas eu sei que eu sou salvo, que eu sinto a salvação. E como é que você pode provar isso? Rapaz, provar eu não dou conta não, mas que é verdade que eu estou sentindo, pronto. É o máximo que ele pode fazer, quando ele acabou de aceitar Jesus, tá certo? Agora, dali para frente, ele vai começar a aprender como é que prova. Como é que ele prova isso, como é que ele explica isso, como é que ele vai convencer alguém disso, que ele recebeu. Aí é a fase do ficai. Depois da fase do ficai, como já disse, não pode demorar muito. Não vai esperar os anos se passarem. Aí você entra na fase do id. Agora tem gente que quando pensa na fase do id, ele já pensa logo, vou para a África. Calma, irmão. Ele disse por todo o mundo envolve a rua da sua casa. Você pode ir primeiro pela rua da sua casa. Vai de uma ponta da quadra até a outra, de casa em casa. Não está indo? Está indo ou não está indo? Aí está indo. É id. Agora o problema é que a gente entra em casa, tranca a garagem, o vizinho morre do lado e você nem sabe. O vizinho da frente morre na frente e você não está nem consciente que ele morreu já. Quando descobre, quem é esse caixão? É do fulano que morreu. Era crente? Não, morava do lado de um crente. E o crente fez o que por ele? Não, ele nunca deu nem bom dia. E reclama, Jesus, porque o Senhor não me envia? Jesus, eu quero ir. Para onde, rapaz? Vai para a casa do vizinho primeiro. Me ajuda aí, fala para esse teu irmão do lado, vá para a casa do vizinho e traga ele para cá. Pelo menos isso. Essa é a missão da igreja. Se toda a igreja se conscientizasse disso, que a missão dele começa na casa do vizinho, nós ganhávamos a cidade inteira para Jesus, porque ia de vizinho em vizinho, e de um vizinho vai passando para o outro. Não é assim? Esse é o evangelho. A igreja, um pouco mais para trás, um pouco no princípio, no princípio, quando a gente fala em princípio, alguém pensa lá no irmão Pedro pregando. Não, vou falar aqui no princípio, aqui na Assembleia de Deus, aqui no Brasil, bem rapidinho, viu? Poucos aninhos atrás, a igreja tinha um costume de ir para as casas. Sim, aqueles pequeninos estudos bíblicos, quando não estudo bíblico, apenas uma conversa. Entendeu? Crente puxava assunto com o vizinho, puxava assunto com alguém no meio da feira, entendeu? Crente que estava sempre falando, não se conformava em ficar calado. É um povo que tinha um comichão debaixo da língua, que não conseguia ficar calado, era falando de Jesus o tempo todo. Mas isso faz pouco tempo. Depois nós fomos nos aquietando, e hoje o assunto é outro. Hoje quando a gente puxa para conversa com o vizinho assim, e aí, irmão, você acha que o Brasil ganha a Copa ou não ganha a Copa? É o assunto. Quando não, e aí, irmão, será que a Dilma reelege ou não reelege? Está gravando, né? Eu não sei. Eu só sei que esse é o assunto. Entendeu? O assunto, o crente puxa com o outro, esqueceram de Jesus. Não sabe nem, só se alguém perguntar, você é crente? Porque às vezes tem que perguntar também, porque tem uns que nem parecem. Mas você é crente? A gente perguntar, aí ele se lembra. Eu sou sim, tá. Dá para a pessoa ficar dizendo, e aí? Não vai dizer nadinha? Não vai falar nada, não? Não, fica assim, no silêncio.
Não, meus irmãos, nós precisamos abrir a boca. Já tem muito tempo que você está no ficai, pelo amor de Deus, assuma o ide de Jesus e faça a sua parte. Precisamos crescer a igreja, precisamos ganhar almas, precisamos expandir o reino de Deus na terra. A responsabilidade é nossa, fomos chamados para isso, fomos vocacionados para isso, fomos capacitados por Deus para isso e fomos comissionados para isso. Precisamos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura também tem outra situação, não tem exceções. Por que a gente tem que assumir um papel de pregar o evangelho para um grupo e esquecer de outro grupo? Não se pode, não se pode. Vamos chamar para a igreja os empresários. É importante, chama os empresários. Agora, pelo amor de Deus, não esquece dos mendigos, que eles também têm alma e custou o mesmo preço, o mesmo sangue. Vamos chamar para a igreja os universitários. Ótimo, pelo amor de Deus, mas não esquece das prostitutas. Agora elas estão até ganhando bem. Você já está sabendo? Estão ganhando bem elas. Então é bom salvar essa gente. Você está entendendo? Precisa salvar essa gente. A gente não pode esquecer de toda a classe de gente. Jesus disse: é a toda criatura. Eu tenho uma coisa dentro de mim que me arde, que me move, que uma hora eu sei que eu vou conseguir, eu não sei como, mas uma hora eu vou conseguir, uma coisa que me machuca. Eu vou dizer aqui, presta atenção, nós não temos estrutura para pregar o evangelho a toda criatura. Isso dói, mas é uma verdade. Imagine vocês que nós pregamos o evangelho para os ladrões. Aí os ladrões resolvem aceitar Jesus. O que a gente faz com ele? Primeiro, ele é ladrão. Ele acabou de aceitar Jesus. Quem acredita nele? Quem põe ele dentro da loja para trabalhar? Quem dá o emprego para ele? Tem experiência em alguma área? Tem não. Só em abrir porta de carro. Hein? Você me diga uma coisa, seus documentos, não tem não. E se tiver um aí, está todo enrolado. Ninguém dá o emprego. Mas deixa o ladrão quieto. E se a gente prega o evangelho para prostituta? Ela tem um filho, ela mora de aluguel, e ela trabalha para pagar o aluguel e sustentar o filho. Agora ela acabou de aceitar Jesus. Não pode mais trabalhar. O que é que nós vamos fazer com ela? Quem é a irmã que vai dar um emprego de empregada doméstica para ela? Quem é que vai fazer o que por esta mulher? Será que se a gente der uma feira resolve o problema? Por uma semana, talvez sim. E depois? Cadê a nossa estrutura? O que nós podemos fazer para essas pessoas se agarrarem com Cristo e permanecerem com Ele? Porque uma coisa é trazer para a igreja, outra coisa é segurar na igreja, outra coisa é mantê-los aqui, e muitos deles, meus irmãos, muitos deles não voltam porque querem, voltam por necessidade. A gente prega o evangelho para o mendigo fedido, sem roupas, aceitou Jesus, aceitou, às vezes bêbado e numa situação difícil. O que a gente faz com ele? Bom, aqui nós ainda temos uma saída, vamos dizer assim. A gente ainda põe no centro de recuperação, graças a Deus, e eu vou louvar a Deus, eu não sei quantos milhões de vezes se deve louvar pela igreja que ainda tem um centro de recuperação, e eu não sei por que ainda tem gente que é contrário a isso. Ainda tem gente que diz, é gastação de dinheiro. Sabe lá quanto vale uma alma? Sabe lá que se nós gastarmos milhões e salvarmos uma só, o que a gente vai receber no céu? Nós ainda temos sorte. Eu estou falando da igreja. Quando eu estou dizendo a igreja, lembre-se que eu não estou me referindo exclusivamente ao verde. Quando eu digo que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos sem estrutura aqui no Brasil para pregar o evangelho a toda criatura. Nós não temos. Nós não temos estrutura para pregar o evangelho a toda criatura.
Nós destinamos alguma coisa demais para onde deveria ser de menos. E aonde deveria ser de menos, a gente investe demais. É um negócio meio na contramão. Mas eu quero dizer a vocês que um centro de recuperação pode ser ainda muito mais do que um centro de recuperação, se a igreja botar na cabeça que eles têm a missão de ganhar almas para Jesus. Pregar o evangelho para quem tem casa, para quem tem emprego, para quem tem carro. Pregar o evangelho para quem está cheio de saúde, para quem é bem quisto na família. Pregar o evangelho para pessoas que são até honrados na sociedade. Ih, rapaz, é moleza. Eu até digo que é até difícil ganhar eles para Jesus. É fácil pregar para eles, difícil é ganhar eles, porque eles se encontram assim tão bem assessorados, que eles não sabem nem se precisa mesmo ser perdoado. É aí que a gente tem que pregar um evangelho de perdão, de arrependimento, de renúncia, e não de prosperidade, de bênção terrena, porque tem deles que já está por aqui de bênção, só está faltando mesmo é ser crente. Aleluia. Eu lembro-me quando Jesus me mandou pela primeira vez para os Estados Unidos, que eu, graças a Deus, estive lá 16 vezes depois disso, mas a primeira vez que ele me mandou para lá, eu fui perguntar a Deus. Cheguei lá, achei tanta coisa superfaturada, que eu disse: Deus, o que é que eu prego aqui? Isso no ano acho que era 99 ou 2000 já. E eu disse: o que eu prego aqui, Senhor? Se eu disser para o Senhor, se eu disser para esse povo que o Senhor dá carro, eles vão dizer igual o meu ou melhor que o meu? Aí eu não sei nem o que dizer. Se eu disser que dá carro, dá casa, ele vai dizer: mas como? Desse tamanho aqui ou maior que essa? Entendeu? Se eu disser que o Senhor dá dinheiro, que o Senhor prospera, ele diz: mas é mais do que o que eu tenho ainda, para doar mais milhões, como que é? Como é que ele vai mandar? Eu digo: não tem, o que eu disser aqui eles têm demais. O Senhor Jesus disse para mim: pregue para ele o que eles não têm. Diga para eles que eu vim aqui para dar o que eles não têm, o que o dinheiro deles não pode comprar. Aí só deu o evangelho mesmo. Sem casa, sem carro, sem apartamento, sem emprego, sem empresa, sem dólar, sem nada, só perdão, arrependimento, renúncia, justificação, mudança de vida, caráter de cristão e etc. Só coisa dessa natureza de santidade para cima, é o único jeito para pregar para essa gente. Então, agora, pregar o evangelho para quem não tem nada disso, aí eu digo, irmão, que é facinho de ganhar. Difícil é se segurar, difícil é manter, porque termina o culto aqui, cada crente vai para sua casa, cada um entra no seu carro e para casa, entendeu? Para o seu aconchego do seu lar, da sua família, e dá graças a Deus, porque é crente, e porque é crente, graças a Deus encontrou uma vida pacífica, uma vida tranquila. Agora, e os que aceitarem, se forem muitos? Vocês já pensaram se nós pregarmos um evangelho assim, se nós fizermos assim um arrastão em Rio Verde, e botar dentro da igreja aqui, pastor Wellington, o senhor já imaginou, nós colocasse aqui dentro da igreja aqui, eu vou chutar assim, não deve ter muito não, mas vamos botar assim, umas 100 prostitutas assim, uns 100 ladrão, assim, mais uns 100 drogados, e uns 100 mendigos, só de 100 mesmo assim, uns 400 aqui dentro. Aí nós pregássemos uma mensagem assim: Jesus transforma, salva, liberta, perdoa, apaga seu passado, lhe dá uma nova vida, e no final de tudo ainda lhe leva para o céu de graça. Você não vai nem pagar um pecadinho que cometeu, vai ficar livre do inferno, vai direto para o céu. O cão não vai ter gosto de botar um dedo em você. E o camarada chorando aqui, eu quero. Lá vem 400. O que a gente faz com essa gente? Aí a gente fica assim, ó, meu Deus, não posso trazer esse povo todo para cá, porque não tem onde botar. Não tenho o que fazer com eles. Nenhum de nós vai querer cada um levar um para casa para tomar conta. Vamos não, de jeito nenhum. Eu para levar um daqui para Goiânia vai ficar difícil. Vocês estão entendendo? Quando eu digo que nós não temos estrutura para pregar o evangelho a toda a criatura, não temos. Nós precisamos, e vamos começar pregando pelo menos a algumas criaturas. Mas pelo amor de Deus, vamos. E eu não estou dizendo para deixar de pregar. Eu estou dizendo para nós entendermos essa realidade, que não se pode tapar o sol com a peneira, e o único jeito de resolver um problema é se deparando com ele assim, frente a frente, dizendo: você existe problema, então agora eu quero resolver você. É isso que o Senhor Jesus me tocou para a gente fazer aqui hoje.
mostrar para vocês essa realidade. Nós precisamos parar para pensar. Vamos estruturar mais o nosso centro de recuperação, irmão? Vamos? Quem é que concorda com isso aí? Deixa eu ver, levanta a mão quem concorda com isso. Ó, pastor Wellington, se eu fosse o senhor, eu tiraria uma oferta para o centro de recuperação hoje, porque tá na hora, o negócio está bom. Deixa eu dizer a vocês, tem nada combinado não, viu, irmão? Isso aqui é o céu, tem nada combinado não, eu nem vi pastor Wellington hoje, nem falei com ele. Deixa eu dizer a vocês, que o Espírito Santo, ele fala essas coisas no coração, porque de fato, irmão, é necessário. Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aí disse, quem crê, não interessa quem é, não interessa o que fez, quem crê e for batizado será salvo. Pronto, esse é o evangelho. Aí ele disse assim, veja só, estes sinais seguirão aos que crerem. Agora a quem? Esses sinais seguirão a quem? Aos grandes pregadores da nossa era? Aos poliglotas? Se não estivesse gravando, eu ia dizer aqui de onde? Aos homens de tal lugar? Aos que pregam em tal canto? Não. Estes sinais seguirão aos mais santos da igreja, pelo menos isso, mas nem isso foi. Aos mais fiéis, aos mais intelectuais, aos que mais estudarem e os que mais orarem. Não, por incrível que pareça, não. Aos que mais jejuarem e que mais consagrarem, também não. Está dizendo aqui que estes sinais seguem ao que crê. Pergunta esse seu vizinho aí, você é aquele que crê? Vai, pergunta aí, rapaz, não esquenta não. Você é aquele que crê? Pois se você for aquele que crê, estes sinais seguem você. E diga-se de passagem que você não precisa seguir estes sinais. É estes sinais que tem que seguir você. E o que acontece muitas vezes hoje é isso. Veio um pastor fulano de tal, abriu uma igreja ali, aí os milagres acontecem lá. Claro, ele é o que crê, então aonde ele for, o sinal vão lhe seguir. Agora cabe a mim dizer assim, vai ter que acontecer aqui também, e não dizer, eu vou para lá, que lá tem sinal, eu estou seguindo o sinal, que crente que sou eu? Não, nós não devemos seguir os sinais, é os sinais que têm que nos seguir. Os sinais que tem que nos seguir, e eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos, se nós ficarmos muito nessa nossa liturgia tão espetacular, de tanta organização, tanta beleza, tanta coisa linda, sem essa fé do pentecostalismo genuíno, sabe o que é que vai nos acontecer? O que acontecia na época de Jesus, nas igrejas de Jerusalém. Sabe o que é que tinha acontecido, o que acontecia lá? Vocês lembram? Lucas capítulo de número 4, versículo 31 a seguir, você vai encontrar um fato de que Jesus chega numa igreja, lá em Cafarnaum, e quando ele entra naquela sinagoga, aí lá congregava um endemoniado. Você pode imaginar o que é um endemoniado congregando numa igreja? Um camarada endemoniado congregava lá, todo sábado estava lá. E o que acontecia com ele? Nada, absolutamente nada. Era casa de visita. Ele simplesmente estava lá procurando mais um para endemoniar. Acontece que, naquele dia ele não deu sorte, Jesus estava no culto, aleluia. E quando Jesus está no culto, a situação fica diferente. Jesus estava no culto, irmão. Quando Jesus chega lá, começa a pregar, aí o cão não aguenta Jesus, rapidinho ele grita de lá, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? É uma mensagem bonita. Jesus poderia ter dito assim, você me chamou de quê? Para ele dizer, não, sabemos que tu és o Filho de Deus, que temos nós contigo. Repita para o povo entender. Jesus, olha o dedinho. Jesus diz, não preciso de precursor satânico em primeiro lugar. Evangelho não ficou para demoniado pregar, está entendendo? Evangelho é para santos homens de Deus e santas mulheres de Deus. Você cale a boca, Satanás. Jesus mandou calar a boca na hora. Fosse hoje, era perigoso ganhar um microfone. Não aqui não ganha, mas tem igreja por aí que era perigoso ele ganhar um microfone. Santo homem de Deus, que tenho eu contigo, é já que ele dizia, vem, traga aqui, irmão, para dizer aqui no microfone, para o povo ouvir, entendeu? Que ele está falando de um santo homem de Deus, né? Jesus diz, não preciso disso não. Primeiro que não precisa de sensacionalismo, Jesus já é sensacional mesmo, então não precisa de sensacionalismo. Ele diz, nada disso, cala-te
e sai dele. Não aceitou os elogios do cão, mandou calar a boca. E na mesma hora, diz a Bíblia que aquele demônio lançando o homem por terra, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum, e o povo ficou assustado. Que palavra é esta? Admiravam-se da doutrina de Jesus, porque a palavra de Jesus era com autoridade. Veja que diferença, irmãos, que diferença. Naquela igreja congregava um endemoniado, e quantas outras? No templo muitas vezes estava lá, aquele povo endemoniado era o que mais tinha em Israel. Você pode observar nos evangelhos, quando você lê, você observa quantos demônios Jesus expulsou. Aliás, de um homem só, de uma vez, ele expulsou, foi legiões. Aí você imagina quantos demônios tinha lá. Se num só já cabia legiões, uma legião é 6.000 demônios. Tinha legiões, então não era 6.000, haja 1.000 demônios, tinha naquele homem só, e congregava lá numa das igrejas de Jerusalém. Você está entendendo? Por quê? Porque estes sinais seguem aos que crerem. Se nós não tomarmos cuidado, se nós cairmos nesse legalismo, nesse negócio assim, esse tipo de igreja, que é uma igreja assim, de elite, sabe aquela igreja onde tudo tem a mais pura organização, porém de Pentecoste passa longe. Se nós entrarmos por esse caminho, nós vamos ter centenas de endemoniados congregando em nossa igreja. Que Deus nos guarde disso, irmão. Precisamos ser aqueles que creem, e Jesus colocou na galeria dos sinais a prioridade. Você viu qual era a prioridade aqui? Eu parei para pensar nisso. Por que ele colocou isso aqui como prioridade? São 5 os grandes sinais que seguem aos que crerem. São 5, mas desses 5, o primeiro deles, eu diria assim, o que ele considerou top de linha, sabe? O mais importante, o necessário, o absoluto, aquele que está lá no topo de tudo. Ele disse em primeiro lugar: expulsarão demônios. Eu me pus a pensar: Jesus, por que o Senhor colocou o expulsar demônio em primeiro lugar? Por que não deixou esse por último? Ele disse: porque esse aqui é o primeiro. Sem expulsar o demônio, o crente não pode ser batizado com o Espírito Santo. É interessante que só pode ser batizado se não tiver mais demônio nele. O camarada lá no mundo lá não pode ser batizado porque está todo endemoniado, não é verdade? Jesus disse: o mundo não pode receber. De jeito nenhum. Agora aceitou Jesus, o demônio saiu, pronto, então já tem lugar para o Espírito Santo. É claro que expulsar demônio é a primeira, é a prioridade. E outra coisa, sabe por que razão a prioridade de expulsar demônio? Porque Satanás se apossou da terra. A terra não é de Satanás, a terra foi feita para o homem. Jesus fez a terra para o homem. Lembre-se que o homem foi criado no 6º dia. Ele primeiro criou toda a terra, reformou tudo, preparou tudo. Como estava tudo prontinho, ele olhou e viu que estava bom demais. O quarto do menino está perfeito. No 6º dia, agora o menino já pode nascer. Foi no 6º dia que aí ele tomou uma decisão: façamos o homem. Aí fez o homem. E quando ele fez o homem no 6º dia, aí ele disse ao homem: sujeitai a terra, governai sobre ela. Tudo que está nela eu fiz para você, ela é sua. E foi isso que causou inveja no cão, de ir lá tentar enganar o homem e tomar o império do homem, tomou a terra do homem, porque quando ele fez o homem pecar, ele assumiu o governo da terra, ele sujeitou o homem, ele dominou o dominador da terra, entendeu? E aí ficou subjugado o homem nas mãos de Satanás, até que Cristo chegou aqui e disse: mudou a história, ele veio aqui para vencer o maligno. Nós lemos na leitura oficial esta noite: filhinhos, já vencestes o maligno. Crente não precisa mais vencer o cão, sabe por quê? Já venceu. E como é que eu venci, irmão Josué? Cristo venceu por nós, e sendo ele a cabeça e nós o corpo, somos mais do que vencedores, aleluia. Esse é o segredo, Jesus venceu no nosso lugar. Então por isso diz: filhinhos, já vencestes o maligno, porque você está nele. Ele disse: vocês em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Se vocês estão em mim e eu em vocês, então tudo, qualquer coisa você pode fazer. Tudo que pedir em meu nome será feito. Nós somos vencedores por Cristo Jesus. Agora entenda isso: se o Satanás foi julgado, foi vencido, foi derrotado no Calvário de Cristo, logo a terra pode outra vez ser dominada pelo homem, porque agora Jesus fez questão de avisar a todos e dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
que ele disse no céu e na terra? No céu todo mundo já sabe que quem manda é ele. Ele sempre mandou lá em cima. O negócio era saber quem estava mandando aqui. O homem sabia que tinha perdido para Satanás. Satanás tinha assumido o controle aqui. Aí agora Jesus diz: avise para todo mundo que quem manda aqui sou eu, viu? Avise a todo mundo que eu mando lá e mando aqui. O poder foi me dado lá e aqui. Satanás está julgado. Ele disse: o príncipe deste mundo já está julgado. Acabou o reino dele. Foi só 3.900 anos. Acabou. Não completou os 4 milênios. Graças a Deus. Jesus deu o golpe de estado de volta, que ele já tinha dado, né? O golpe de estado tomou do Adão. Aí Jesus deu de volta de novo, tomou de volta dele, devolveu para o homem e disse ao homem: agora vai em meu nome e expulse o invasor. Expulse demônio, foi o primeiro sinal. Vá e expulse demônios. Jesus falou que você em nome dele pode fazer isso. Depois de você expulsar demônio, aí ele disse: quem crê, além de expulsar demônio em meu nome, pode e vai falar novas línguas. Isso é um direito de todo aquele que crê, é um presente para todo aquele que crê, é promessa de Deus para você. Você acredita que você pode, deve e vai falar novas línguas? Quem já fala e quem não fala, pode dar glória a Deus aí por isso? Você crê nisso, irmão? É presente de Deus, é a promessa dele. Ele disse: estes sinais seguem ao que crê. Em meu nome, primeiro, expulsa demônio. Em segundo, em meu nome, falará novas línguas. Quer dizer, isso também indica que crente não precisa exclusivamente ser batizado com o Espírito Santo para poder expulsar demônio. Porque quem expulsa demônio não é o batismo no Espírito Santo na vida do crente, não. Este sinal segue ao que crê. Não interessa se é batizado ou não. Ele é crente? É. Acredita em Jesus? É. Crê que Jesus venceu o maligno? Crê. Então expulsa demônio. E fala novas línguas. E disse ele ainda: em meu nome pegarão nas serpentes. E eu acho interessante, é que alguém pensa que isso aí é pegar na cobra, assim. Não, irmão, pegar na cobra, aquele menino ali que pega nas cobras todo dia, como é? Aquele da televisão, que vive pegando em cobra, assim, entendeu? Esse dia eu vi uma reportagem no Discovery que umas criancinhas lá na África, lá para dentro, não sei para onde lá, as criancinhas brincando com as cobras, com aquelas cobras que ninguém quer nem chegar perto, aquelas que tem umas asinhas de lado assim, viu? Aquelas bichinhas perigosas. As crianças brincando, eu digo: já precisa de poder para isso aí? Precisa, não, basta se acostumar. Mas Jesus não está falando de pegar em cobra, quando ele disse pegarão na serpente, porque serpente é o símbolo da maldição. É claro que quando se fala na serpente, na Bíblia Sagrada, se trata de Satanás, a antiga serpente. Também não é pegar no cão. Ele está dizendo assim: vence a serpente. Você está dizendo, está entendendo? É mais forte do que a serpente, é mais forte do que a maldição. A maldição não tem poder sobre aquele que crê. É isso que ele está dizendo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Os que crerem supera o poder da maldição. Não há maldição contra aquele que crê. Não existe maldição hereditária para crente. O que vê de gente por aí, irmão, fala: vamos fazer a campanha da maldição hereditária, da quebra de maldição, da quebra da maldição, porque o avô era uma coisa ruim, o bisavô também, o tataravô também, você está amaldiçoado, você tem que vir fazer a campanha para quebrar a maldição. Você aceitou Jesus? Aceitou Jesus. Então estes sinais seguirão aos que crerem. Não há maldição sobre você, nenhuma maldição te alcança mais. Jesus disse, e é verdade, contra este povo não vale encantamento. Ele disse com verdade, meus irmãos, desta maneira, presta atenção a isso. A Bíblia diz desta maneira em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há maldição sobre você, nenhuma maldição sobre a tua vida. A família pode ter sido o que tiver sido, não interessa. Quando você aceitou Jesus, morreu amaldiçoado por herança e nasceu uma nova criatura, filho de Deus, abençoado pela graça para sempre. Quem é abençoado pela graça e para sempre, dá glória a Deus. Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Expulsa demônio, fala novas línguas, alegria do Espírito Santo, e supera toda e qualquer maldição. O quarto sinal, ele disse também: estes sinais seguem ao que crê. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ele também não está mandando ninguém beber veneno. Não vai entender que ele está dizendo: se eu beber um copinho de veneno, eu não morro. Não faça isso não, que é muito perigoso. Segundo os médicos, tem uns que vai mesmo, não escapa não. Mas deixe-me dizer a vocês, que quando Jesus está dizendo que se ingerir coisa mortífera não lhes fará dano algum, ele está dizendo assim: a morte
perdeu para esse crente que crê. Aquele que crê, a morte perdeu para ele. A morte não tem mais poder sobre ele. Ele não tem mais medo da morte. A morte não é mais um terror para ele, não é mais um problema para ele. A morte foi vencida na vida daquele que crê. Ele está dizendo: aquele que crê supera o poder da morte, é arrancado da morte. Eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, eu quero que vocês saibam disso, porque quando Jesus está dizendo que este sinal segue ao que crê, ele está dizendo assim: eu te dei vida eterna. Você acreditou, recebeu vida eterna. E tem uma coisa: quando você recebeu vida eterna, não quer dizer que você ainda vai viver vida eterna. Não, você já tem a vida eterna, você já está vivendo a vida eterna. Está escrito, e é verdade, São João capítulo de número 5 e versículo 22, está escrito o seguinte, ele disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou 5:22 ou 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não disse terá, ele disse tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já está vivendo a vida eterna. Quem aqui crê em Jesus aqui já tem vida eterna, aleluia. A sua vida não pode mais se acabar. Quando você não era crente, você até poderia morrer. Hoje você não pode mais morrer. Irmão, eu até quero aproveitar para dizer a vocês: para com aquele costume de ficar dizendo que o irmão fulano morreu, que o irmão fulano não morreu. Não sei por que tem gente que fica: o irmão fulano morreu. Morreu nada, era crente, então não morreu. Eu ainda sou daquele povo que acredita que crente não morre, dorme no Senhor. Quem crê assim, diga amém. Ele dormiu no Senhor, morreu coisa nenhuma. Quando Jesus fez a parábola do rico e Lázaro, ele disse assim: não porque o rico era rico, mas porque não era crente. O Lázaro era crente. Aí Jesus falou assim: e morreu o rico. Esse morreu com todas as letras, e foi sepultado. Mas quando chegou na vez do crente, ele diz assim: e dormiu Lázaro, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Olha a diferença, crente não morre. Eu pregava numa cruzada lá em Abreu e Lima um dia, 40 mil pessoas no meio da rua, eu gritei para aquele povo todinho: crente não morre. E chega o som, ficou assim balançando mesmo. Aí de repente um camarada lá no meio da multidão gritou: pastor. Eu parei para ouvir, ele disse: pois eu enterrei um hoje. Eu digo: é o cão mesmo, Jesus, que negócio é isso, o que eu faço agora? Jesus me deu a resposta na hora, na mesma hora. Aí Jesus falou: diga para ele. Eu peguei: mas ajeita o som aí, meu filho, eu quero falar. O menino botou mais som ainda. Aí eu gritei de cá: enterrou porque quis, mas ele estava vivo e vai ressuscitar. Pense na multidão gritando que nem doido. E aquele camarada, eu acho que ele nunca mais brinca com crente no meio da rua. Presta atenção, irmão, deixa a polícia. Estava enterrando crente vivo. Quando a polícia descobrir que ele estava enterrando crente vivo, ele ia ver uma coisa. E é por isso, irmão, crente não morre coisa nenhuma, crente apenas dorme no Senhor e vai aguardar o dia do toque da trombeta, pois a doutrina da nossa igreja e da Bíblia Sagrada diz assim: quer durmamos, quer estejamos acordados, ouviremos o som da trombeta, aleluia. E esse durmamos aí é o sono dessa morte física que alguém acha que crente morreu. Crente não morreu coisa nenhuma. Quando ele sai daqui, Paulo disse: olha, meu filho, enquanto eu estiver aqui, eu estou vivendo para Cristo, e quando eu sair daqui, sair no lucro, aleluia. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando eu sair daqui, sair no lucro, aí é que eu venci, aí é que eu ganhei, aleluia. Você não morre mais. Vire para esse irmão do lado e diga: pode dar glória a Deus que você não morre mais. Crê no Senhor Jesus Cristo, a morte não tem mais poder sobre você. Por fim, para terminar, o último sinal, o quinto sinal, Jesus disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ei, você sabia que você é o maior curandeiro que existe sobre a face da terra? Você não cura porque não quer, mas você pode, aleluia. Curandeiro mesmo é crente, o resto é mentira para lá. Aqui é curandeiro de primeira. Jesus falou assim: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse: e eu curarei. Porão as mãos sobre os enfermos e eu virei curar, ou me chame para curar. Não, ainda que a gente ora tudo errado. Senhor Jesus, cura, Jesus, cure você. Ele falou: eu cure você, eu mandei você. Vai em meu nome e faça.
Senhor Jesus, tem misericórdia. Misericórdia eu já tive, eu levei nas minhas costas a tua doença, manda essa tristeza aí embora, aleluia. Ele disse, eu já te curei, pelas minhas pisaduras você já foi sarado, eu não sei o que você está fazendo com esse negócio, bota isso para fora. Eu te dei o poder, eu te dei a autoridade, eu te concedi, você recebeu e não pagou nada, foi de graça, agora saia dando de graça o que recebeu. Vá por aí, mande mesmo, ordene. Agora quando alguém olhar para você e dizer assim, você cura? Aí você diz, não, Jesus cura. Você diz, bota tudo para ele, aleluia. Jesus cura, aleluia. Jesus cura, sabe por quê? Porque aí toda a glória dele. Sabe quando você faz uma coisa em nome de alguém, diz, olha, não tenho nada a ver com isso, eu estou fazendo porque mandaram. Quem mandou? Foi fulano de tal, já achar ruim, reclama com ele lá. Vai lá falar com Jesus que eu estou curando, vai, diga para Jesus assim, Jesus, o senhor mandou curar, mandei, e daí? O rapaz está curando e foi eu que mandei e acabou. Quem cura sou eu, a ordem é minha, aleluia, o poder é meu. Ele mandou fazer, por que você não faz? Vá por aí curando os enfermos. Você vai ver, se você for, em vez de você fazer aquela oraçãozinha, Senhor Jesus, visita os hospitais, vá você, chegue lá, bote a mão nos doentes e ordene a cura, que quando ele sair de lá, ele vem para a igreja, aleluia. Agora você não quer fazer a sua parte, fica mandando Jesus fazer. Eu chamo de a oração do crente preguiçoso. Fala bem baixinho aqui essa parte. A oração do crente preguiçoso. Visita as cadeias, Jesus. Visita os fracos na fé, visita os desviados, visita, Senhor, o doente, visita o pobre. Tome, tenha juízo, rapaz, para não dizer outra coisa. Vá fazer o seu trabalho, em vez de ficar mandando Jesus. Jesus, eu já fiz a minha parte, rapaz, e ainda te dei o poder de só. Você não é aquele que crê? Pois estes sinais seguirão aos que crê. Vá colocar as mãos sobre os enfermos e cure-os em nome de Jesus de Nazaré. A igreja já recebeu esse poder, é sua missão. Pregue o evangelho a toda criatura, aleluia. Quem crê será salvo, e faça a sua parte. Sai expulsando demônio, saia cheio de Deus, falando em mistérios por aí. Não é vergonhoso, é heróico, aleluia. Saia por aí dizendo que não tem medo de maldição nenhuma. Se alguém disser, eu vou te fazer um feitiço para você, um catimbó, você pode fazer o que quiser, meu filho. Vou jogar areia de defunto na tua porta, joga o defunto inteiro que eu mando enterrar. Eu continuo crente, indo para o céu e abençoado, aleluia. Que Deus em Cristo use a sua igreja, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem levantar a mão e adorar a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir o irmão Joás, que essa madrugada viaja para o Maranhão de retorno. E nós vamos, enquanto ele canta, vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Glória a Deus. Desejo cumprimentar a igreja do Senhor na paz do Senhor Jesus. Quem recebeu esta mensagem abençoada está disposto a fazer a palavra de Deus prosseguir adiante. Levante suas mãos e dê glória ao Senhor nosso Deus, pois Ele é digno de honra e de glória. Que Deus continue nos abençoando. Agradeço aqui ao pastor Wellington por ter nos tolerado aqui esses dias todos aqui. Estivemos aqui e graças a Deus foi uma bênção. Os irmãos que nos receberam em suas congregações, os pastores, fomos em algumas congregações, pregamos a palavra de Deus e Deus abençoou maravilhosamente. Agradeço a todos os irmãos. Nós estaremos saindo daqui com algumas horas, mas estaremos levando a igreja de Rio Verde em nossos corações. Não estaremos ficando para lá, nós ficaremos para lá uns 3 meses, estaremos voltando para cá. Nós estaremos morando aqui em Goiânia e passaremos algumas vezes a nos congregar aqui em Rio Verde, porque a igreja de Rio Verde, graças a Deus, ficou cravada aqui no coração do irmão Joás. Vamos louvar ao nome do nosso Senhor Jesus. Número 4 é abençoado. Vamos falar das grandezas de Deus, destino Deus tem me dado. Para falar das grandezas do nosso Deus, eu quero dizer para você: Deus é grande, fiel, amoroso, Criador de todas as coisas, Pai de tudo e de todos. Ele é o nosso Senhor Jesus. Ouça o que diz a letra destino para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Ele é. Aleluia. Coloca o playback aqui no retorno, abençoado. Quero contar-lhes de um Deus de poder,
de sua glória, de sua força, seu tamanho e do seu lar. Ele é a pura beleza em pessoa, sua voz aqui ecoa, eu já posso escutar. Nunca ninguém como ele existiu, seu início ninguém viu e seu fim ninguém verá. Quando ele fala, tudo lhe obedece. É rei, promotor, juiz e advogado, ninguém pode o segurar. Se quiseres poder, ele é força. Se estás doente, ele é a cura. Se queres unção, peça pra ele e ninguém te deterá. Ele é o caminho para a vida, também ele é porta de saída. Se eu for contar tudo que ele é, morro e não termino de falar. Aleluia, Jesus! Quem pode dar glória a este Deus? Aleluia! Olha como é a glória dele. Moisés viu a glória dele lá no monte, na fresta da rocha estava, para ver ele passar. Logo depois foi revestido de glória, tanto que quando descia, ninguém suportou lhe olhar. A força desse meu Deus é tremenda, que apenas o seu sopro foi capaz de abrir o mar. E até a terra do mar ficou seca, e o povo passou a pés enxutos. Como este Deus não há. Se quiseres poder, ele é força. Se estás doente, ele é a cura. Se queres unção, peça pra ele e ninguém te deterá. Ele é o caminho para a vida, também é porta de saída. Se eu for contar tudo que ele é, morro e não termino de falar. Aleluia! O tamanho desse Deus é tremendo, seus pés se firmam na terra e no céu seu trono está. O seu poder é tremendo que os céus, sua casa e morada, não o pode suportar. O país onde ele mora é tão lindo que poucas são as palavras para tentar lhe explicar. Mas um dia com nossos olhos veremos, pois neste país morada pra nós Deus foi preparar. Se quiseres poder, ele é força. Se estás doente, ele é a cura. Se queres unção, peça pra ele e ninguém te deterá. Ele é o caminho para a vida, também é porta de saída. Se eu for contar tudo que ele é, morro e não termino de falar. Aleluia! Quem pode glorificar? Quem pode dar glória a este Deus que é tudo em nossas vidas? Se quiseres poder, ele é força. Se estás doente, ele é a cura. Se queres unção, peça pra ele e ninguém te deterá. Ele é o caminho para a vida, também é porta de saída. Se eu for contar tudo que ele é, morro e não termino de falar. Se eu for contar tudo que ele é, morro e não termino de falar. Se eu for contar tudo que ele é, morro e não termino de falar. Ele é Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmão Joás veio lá do Maranhão, gravaram o seu CD aqui, está indo embora com o CD, já veio para gravar, né? E está aí para vender. Os irmãos depois quiserem ajudá-lo, compre um CD, ajude o nosso irmão e no final do culto ele vai estar aí disponibilizando para os irmãos. Há um pedido de oração para o irmão Itagibas, que ainda continua enfermo, vamos estar orando. A irmã Helena pede oração em favor do irmão Flávio, que estará viajando amanhã. Eu quero pedir também oração à igreja em favor do irmão Telmon, que está hospitalizado. E eu quero pedir oração dos irmãos também, porque eu recebi a notícia agora há pouco, assim que parece que eu vou ser avô, né, e camarada novo igual eu assim, né, povo. Então, os irmãos orem para minha filha, Weslaine, e o Ir está ali bem animado, satisfeito, né, e veio me dar notícia agora, já sabia mais ou menos assim, os rumores, mas ele veio confirmar, né. Então, vou ser vovô, viu, irmãos? Vamos orar para que Deus possa abençoar
que corra tudo bem e vai ser uma bênção. Oração todas as manhãs, na igreja, das 5 às 8 da manhã. Ensaio do coral da UDECAD, domingo às 14 horas. Pré-congresso, domingo no bairro Popular. Quinta-feira, dia 15, dia 15 de maio, vai ter uma palestra a partir das 19 horas no SENAC, com o tema Convergência Digital. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Tudo que for doado será entregue para o Centro de Recuperação Recanto de Paz. Aí os irmãos divulguem para as pessoas que forem, né? E nós que vamos estar aqui no culto, na quinta-feira, vamos estar também orando para que Deus possa continuar abençoando, né, o trabalho do Centro de Recuperação Recanto de Paz. Tivemos ali sábado e domingo, no congresso, o primeiro congresso do Centro de Recuperação Recanto de Paz, foi uma bênção. Quando o pastor estava falando aqui sobre a nossa estrutura, né? Hoje à tarde, conversava com uma pessoa dessa dificuldade que nós temos, mas eu compartilhei também do sonho que nós temos de fazer alguma coisa também pós, a esta recuperação, porque não é fácil. A gente às vezes fica até assim decepcionados ou triste com alguém que passa 9 meses lá, daqui a pouco você olha, ele caiu, né? Alguns passam 2, 3 meses lá, nunca mais voltam para as drogas, mas tem aqueles que têm que praticamente morar dentro do centro de recuperação. Alguns já pediram, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui, não deixa eu ir embora não deixa eu sair não, né? Não tem estrutura familiar, muitos, a família abandonou, outros já perderam a família, né? E nós às vezes ficamos com dor no coração, mas termina o período, a gente dispensa e eles voltam às vezes para o seio da família ali, que não está estruturada, não está, às vezes ninguém quer vir para a igreja, e eles chegam em casa tudo animado, e ora todo dia, está no culto, daqui a pouco vai enfraquecendo. Infelizmente, às vezes alguns voltam, mas nós podemos fazer um trabalho, né, nessas famílias, pregando, a palavra de Deus, visitando essas famílias. E se nós tivéssemos uma estrutura, quem sabe nós poderíamos conseguir um maior êxito. Mas Deus tem abençoado, irmãos. Nós temos, por exemplo, um irmão que passou no Centro de Recuperação e hoje ele dirige uma congregação lá em Montevidéu, né? Está liberto e Deus tem abençoado, né? Outros estão trabalhando, estão fazendo a obra de Deus, e tem aqueles que estão se esforçando, lutando, mas nós muitas vezes temos a nossa regra, né, que se sair antes de terminar o tratamento, só depois de 6 meses que ele pode voltar. Mas em alguns casos a gente tem dado assim uma pequena oportunidade, ou a gente caminha para outra casa, e Deus tem abençoado, e nós estamos vendo a mão de Deus e os irmãos cooperando, e daqui a poucos dias nós estaremos construindo ali o nosso novo centro de recuperação, e já temos, irmãos, pessoas aí, empresários que estão querendo ajudar. Começa que nós vamos ajudar. E eu, no domingo de manhã, disse para os irmãos ali que nós já temos, Deus me incomodou, e acordei 7h40 da manhã no domingo, já fui fazer a planta lá, né? Para passar ali depois, assim, a ideia da gente, né? Mas está o Erlan lá que já tem tudo certo, mas é assim, que a gente fica pensando, né? O que fazer, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E passa algum rascunho ali, depois Deus dá o dom de interpretação para eles faz igualzinho, quer dizer, igualzinho não, né? Bem melhor, mas dentro daquilo que a gente está pensando, mas sem aquele desejo de começarmos. Nós vamos começar brevemente, vamos estar, quem sabe, período bem curto, estarmos inaugurando também ali o nosso centro de recuperação, adequado, né, tudo certinho. Nós estamos vendo o irmão Elias, que através da seu contato ali com a administração, enviou um projeto para a Câmara e foi aprovado, e eu creio que dentro de
nós a outra vez não conseguimos pegar a verba porque nós não tínhamos documentação. Aqui em Rio Verde, acho que legalizada não tem nenhuma casa ainda. E porque é uma burocracia, às vezes a gente fica assim um pouco até contrariado, porque a coisa não anda, mas na verdade, em parte eles estão certos, porque os irmãos, não sei se alguns viram, parece que em Tumbiara, um traficante abriu uma casa de recuperação, para ele angariar recursos na sociedade e tal, e aí descobriram, né, fechou e o camarada foi preso. Então, assim, eu sei que existem muitas pessoas que aproveitam, não estão preocupadas com vidas, estão preocupadas em ganhar dinheiro, porque o governo anunciou, tem muita verba, né? Aí eles pensam, é fácil pegar essa verba aí, alguns talvez na malandragem até conseguem mesmo abrir de qualquer jeito, mentindo, mas nós estamos fazendo tudo certinho, tudo que eles pediram, nós estamos adequando e nós vamos, em nome de Jesus, ter aí essa verba que foi aprovada para reforma e ampliação do Centro de Recuperação Recanto de Paz de R$250 mil, que o prefeito mandou para a Câmara e foi aprovado, já está à nossa disposição. Assim que nós conseguirmos toda a documentação, eu creio que dentro de 15, 20 dias no máximo, nós já teremos aí aí nós vamos ver o que se pode gastar, porque tem algumas coisas que são direcionadas, né? Mas Deus tem abençoado, não tem deixado faltar. Nós estamos investindo ali em vidas e é um maior investimento que fazemos, né? Então Deus vai continuar abençoando e nós continuamos orando e agradecendo, orando, pedindo a Deus pela vida dos irmãos mantenedores, das empresas, dos mantenedores de modo geral, e orando para que Deus possa continuar abençoando. Há o convite aqui para o congresso, que vai acontecer dia 16, 17 e 18 de maio, e os irmãos já estão sabendo toda a programação. Vamos orar para que Deus possa continuar abençoando e que esse congresso seja uma bênção. Vamos ficar de pé? Muito bem, a ceia, às 18 horas, no próximo sábado. Quem tem um problema para ser resolvido, né, tratar de algum caso, na sexta-feira, às 19h30, os irmãos estarão ali reunidos, né, a comissão, para tratar do assunto. Então, às 19h30, você que está fora de comunhão, né, procure, né, os obreiros, não fique sem participar da ceia. Você que tem um problema, também não participe da ceia de qualquer forma. Venha, conserte a sua vida e seja grandemente abençoado. Muito bem. Então nós teremos a ceia às 18 horas e eu estava aqui só na dúvida que o dia do amigo é também no dia após o batismo. Então nós não teremos batismo nesse sábado. No próximo mês, sim, teremos a ceia e o batismo. Então quem está preparado, já fez o discipulado, pode dar o nome, né, para o batismo, que será no mês que vem, em junho, dia 14. Vamos orar e oremos, né, pelos enfermos, e não se esqueça de olhar pelo irmão Telmon, que está muito fraco. A irmã Helena me ligou ontem, que ele está internado, hoje de manhã, que ele está internado, e uma fraqueza muito grande, mas Deus vai colocar as mãos. Muito bem, tem a reunião de obreiros também, viu, irmãos? Às 14h30 nós estaremos orando aqui, a nossa reunião, porque no mês passado nós não tivemos, e vamos ter reunião às 14h30, não falte, venha, né, para a reunião, que vai ser uma bênção. Vamos orar com o pastor Hermógenes. A paz do Senhor para a igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, ó Pai, feliz e abençoado, que nos concedido pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Ó Deus, abençoe e ajuda, ó Pai Santo, que nós possamos aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos de Ti. Abençoa toda a igreja, ó Pai, todos que aqui vieram.
Aqueles que não puderam vir, meu Deus, abençoa eles também. Ajuda, ó Pai, que no próximo culto nada impede ele vir para a tua casa, mas que ele venha para te adorar, ó Pai Santo, e receber os ensinos da tua palavra. Continue usando dos teus servos para ministrar a tua palavra, que possamos aprender mais e mais de ti. Senhor pastor Telmon, ó Pai, estenda suas mãos sobre ele, dê saúde. Ó Pai amado, o Senhor possa ajudar, que ele possa alcançar a sua saúde novamente para a glória do nome do Senhor. É o nosso pedido, todavia o Senhor realiza na vida dele a sua vontade e não a nossa. Pai bendito, despede-nos em paz, levando para o nosso lar, dando uma noite feliz e abençoada para todos nós. Ó Deus, nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, e todos dizem, amém. Produtora de vídeo AD Filmes.